Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 de maio do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro do ano de 2021. Já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje. Cientistas que previram colapso em Manaus alertam para a terceira onda e pedem lockdown. Olha que situação. Tribunal de Contas da União dá 10 dias para Manaus responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a usar cloroquina. Petrobras anuncia novo reajuste de diesel e gasolina nas refinarias a partir de terça-feira. Querem acabar com os brasileiros mesmo. Volta às aulas em São Paulo, tem distanciamento, menos alunos na escola e álcool em gel. Para compensar fim do auxílio emergencial, o governo estuda benefício de R$ 200 por 3 meses. Grupo de médicos e cientistas protocola pedido de impeachment de Bolsonaro. Hospital Leonardo da Vinci, isso em Fortaleza, triplicou leitos de UTI para Covid, mas taxa de ocupação já chega a 95%. Vacina da Pfizer contra a Covid neutraliza variantes do Reino Unido e também da África do Sul. Prefeituras no Ceará enfrentam problemas para manter equipes na linha de frente de combate à Covid-19. Em um ano de pandemia, deputados gastam até 347 mil com transporte. Quer mais? Olha que situação. Teixeira. Agradeço demais aos amigos que já foram se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram ainda, vão lá, chamam os amigos, participem, colaborem e vamos manter este canal ativo sempre de segunda a sexta-feira, trazendo as 10 informações que mais refletiram, que mais repercutiram em todo o país. Vamos então já aos detalhes dessas informações. A mesma equipe de cientistas que previu em artigo publicado em agosto na Nature o segundo colapso da saúde de Manaus por causa da Covid-19 aponta agora para uma terceira onda de coronavírus na região, isso na região norte do país. Segundo os pesquisadores, o estado do Amazonas corre o risco de espalhar a crise sanitária para todo o território nacional caso autoridades não imponham lockdown em pelo menos 90% da população isolada e vacinação em massa mais acelerada do que no resto do país. Sem o isolamento social adequado, Manaus deve enfrentar uma terceira onda ainda em 2021. É necessária uma fiscalização forte da polícia para garantir o fechamento de Manaus. Além disso, é impensável a volta às aulas presenciais para qualquer local do Brasil neste momento, justamente para impedirmos o espalhamento da variante que surgiu no Amazonas. Essa é uma informação que requer muito cuidado, porque a situação da região norte do país é realmente muito complicada. E São Paulo, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho, as aulas já começaram a retornar de forma presencial. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Ziller, deu 10 dias para a Secretaria de Saúde de Manaus responder se foi pressionado pelo ministro da Saúde a tratar pacientes com Covid-19 com remédios cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Os 3 remédios são ineficazes para o combate à doença, de acordo com estudos científicos realizados no Brasil e também no exterior. No entanto, desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro insiste no tratamento com os medicamentos. O Ministério da Saúde adquiriu comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina e produziu um protocolo em que recomendou no SUS o uso dos remédios para tratar a Covid-19. Por que não deixa a ciência, por que não deixa as pessoas que entendem falar sobre medicamentos? Em linha com a alta de preço de petróleo no mercado internacional, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, já hoje, portanto, mais um aumento para os seus produtos que vigoram a partir de terça-feira, a partir de amanhã, nas refinarias da empresa. O diesel vai subir 13 centavos por litro para R$ 2,24. A gasolina passará a custar R$ 2,25 por litro, refletindo o aumento médio de 17 centavos por litro. O gás de cozinha terá aumento médio de 14 centavos por quilo. O botijão aí vai ter um aumento de R$ 1,38. O petróleo tipo Brent tem alta nesta segunda-feira, chegando
a tocar os $60 o barril, dando prosseguimento ao otimismo da semana passada, diante de perspectivas de melhora da economia, com a reabertura de alguns mercados e estímulos do governo norte-americano. Importante ressaltar que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais, estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e também dos revendedores de combustível. Eu vou dizer uma coisa, é o terceiro aumento em cerca de 15 a 20 dias. Eu não sei quem foi o grupo capaz de atrelar o preço do combustível ao dólar. Gente, nós recebemos na moeda nacional, recebemos em reais. Por que nós somos obrigados a pagar combustível com preço de dólar? Isso eu não consigo compreender. É preciso que alguém tome providência dessa maluquice que algum idiota fez. Porque eu vou dizer uma coisa, como é que se ganha, o salário é pago em reais, a moeda nacional, aí na hora de ir para o posto da gasolina você paga em dólar. Quem já se viu uma loucura dessa? Este país tem coisas que até Deus duvida. Antes mesmo de entrar no período na manhã da segunda-feira, os alunos da Escola Estadual Professor Raul Antônio Fragoso, em Pirituba, na zona oeste de São Paulo, tiveram que passar álcool em gel nas mãos e estender o braço para a temperatura corporal fosse medida. Em seguida, foram distribuídas 3 máscaras para cada um deles. Na porta da sala de aula, antes de entrar e se sentar, foram orientados a escolher as carteiras sem os avisos que delimitavam o distanciamento que eles deveriam obedecer. Ao fazer a fila no pátio para o intervalo, os alunos tentaram colocar a mão no ombro do coleguinha da frente. Além de não conseguirem devido ao espaçamento, também foram advertidos pelos professores. Perto dali, na quadra poliesportiva, outra turma fazia atividades ao ar livre, cada um no seu quadrado. Essas, além de várias outras medidas de biossegurança, fazem parte do protocolo aí que eles devem seguir para atender o novo normal nas escolas, enquanto perdurar a pandemia, que inclui, por exemplo, o limite de 35% de estudantes. Na prática, entretanto, esse número ficou bem menor. São Paulo vai ser como se fosse um laboratório da volta às aulas para o restante do país. O governo já estuda criar o benefício de inclusão produtiva pelos próximos 3 meses para compensar o fim do auxílio emergencial. O valor de R$ 200 por mês será pago para 30 milhões de pessoas que não têm carteira assinada e estão fora do Bolsa Família. Também está em estudo um aumento transitório no valor médio para quem já recebe o Bolsa Família. A ideia é deixar explícita a separação entre assistência social e benefício pontual para trabalhador. Segundo uma fonte do governo, esses 3 meses serão uma espécie de período de avaliação. Caso a pandemia permaneça com o estado de gravidade atual, com o número elevado de mortes, teria que ser acionada uma cláusula de emergência com as compreensões para garantir o equilíbrio fiscal. Nesses próximos dias, integrantes da equipe econômica e da articulação política do governo vão iniciar conversas com deputados e senadores para negociar a aprovação imediata dessa cláusula dentro da PEC do Pacto Federativo. Vale dizer, se for aprovado esse auxílio, o governo federal gastava cerca de 50 bilhões de reais com o auxílio emergencial e agora vai gastar em torno de 6 bilhões por mês. Um grupo de médicos e cientistas protocolou um pedido de impeachment na Câmara contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido afirma que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade na condução da pandemia de Covid-19. Para embasar o pedido, os médicos e cientistas listaram uma série de declarações públicas e ações de Bolsonaro desde março de 2020, quando o coronavírus começou a se alastrar pelo país, até o dia 20 do mês passado. Foi citado, por exemplo, a frase "não sou coveiro", proferida por Bolsonaro após ser questionado sobre as medidas de isolamento social e as ocasiões em que o presidente minimizou os efeitos da doença. Segundo os médicos e cientistas, o presidente usou seus poderes legais e sua força política para desacreditar medidas sanitárias de eficácia comprovada e desorientar a população cuja saúde deveria proteger. O pedido também afirma que o negacionismo de Bolsonaro tem custado vidas de brasileiros.
o senhor Jair Bolsonaro insistiu em arrastar a credibilidade da presidência da República e, consequentemente, do Brasil a um precipício negacionista que implicou e vem implicando perda de vidas e prejuízos incomensuráveis da saúde e economia, diz o trecho do documento. Se vai ser aprovado, não sei, tenho dúvidas. Esqueceram que presidente do Senado e presidente da Câmara foi eleito por Bolsonaro? Dificilmente um pedido de impeachment vai se fortalecer nesse país. Sendo uma das referências no combate da Covid-19 no Ceará, o Hospital Leonardo da Vinci, da rede pública estadual, triplicou a quantidade de leitos disponíveis da unidade de terapia intensiva UTI de dezembro para fevereiro, após o aumento da demanda. A unidade saiu de 30 leitos para 96, conforme dados da plataforma IntegraSUS, referente ao dia 7 de cada mês. Apesar do aumento de leitos, o hospital já contabiliza 92 pacientes na UTI e taxa de ocupação de praticamente 96%. Antes disso, o crescimento já havia duplicado de dezembro para janeiro, quando foi registrado 63 leitos. Durante o auge da pandemia, em maio, a unidade de saúde também chegou a registrar ocupação de 97,2%, tendo 104 leitos de UTI com pacientes dos 107 disponíveis. Isso no pico da pandemia, mas lamentavelmente já está chegando quase lá. A vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 se mostrou capaz de neutralizar as variantes do coronavírus SARS-CoV-2 que apareceram no Reino Unido e também na África do Sul, de acordo com pesquisa publicada nesta segunda-feira na revista Nature Medicine. O produto foi testado contra as mutações observadas nos dois países. Portanto, segundo informações, a vacina é eficiente, essa vacina da Pfizer-BioNTech é eficiente para essas novas variantes. A primeira variante também parece aumentar os possíveis hospedeiros do vírus e afetar também os camundongos. O resultado já tinha sido divulgado em janeiro, ainda no formato de print, sem a revisão de outros cientistas, e foram confirmados agora em uma publicação tradicional. A verdade, a ciência, as vacinas vão ter que serem modificadas daqui para frente, porque quanto mais lento o processo de vacinação no mundo, maior será a capacidade do vírus continuar fazendo as suas mutações. Em meio às novas medidas rigorosas de controle da disseminação da Covid-19, com o crescimento no número de casos e mortes no estado, as prefeituras cearenses têm tido de lidar com mais um conflito. Há dificuldade em manter a operação profissional da linha de frente de combate à doença. Diante das trocas de gestores ou da gestão em algumas prefeituras e dos problemas financeiros, médicos, enfermeiros e técnicos têm mantido a rotina em postos de saúde e hospitais, mas com salários atrasados ou pagos de forma parcelada. Você imagina médico, enfermeiro e técnico de enfermagem recebendo atrasado ou parcelado. Que situação! Isso acontece em algumas prefeituras aqui do estado do Ceará. O ano foi de pandemia, mas apesar das recomendações de distanciamento social, teve deputado federal que gastou até 347 mil reais em despesas de transporte, como fretamento de jatinho, aluguel de carro, combustível e passagem aérea. Gente, isso é uma vergonha nesse país. Levantamento feito pelo jornal Estadão mostra que 12 parlamentares ainda aumentaram esse tipo de pagamento em 2020, mesmo com a Câmara funcionando em esquema remoto, ou seja, o cara ficava em casa e continuava dizendo que tinha fretado aviãozinho. A orientação para que os deputados ficassem em casa ocorreu em março, quando a Câmara regulamentou o uso da tecnologia para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus. Desde então, a regra é realizar sessões online, evitando o deslocamento até mesmo para Brasília. Se a aglomeração no plenário foi reduzida até semana passada, quando os deputados voltaram presencialmente para eleger a nova mesa diretora, o mesmo não se pode dizer das atividades realizadas por parte dos parlamentares em suas bases. Em dezembro, mês em que os casos de Covid voltaram a crescer no Brasil e especialmente no Amazonas, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, alugou uma aeronave por R$82 mil para rodar o interior do estado e participar de festas natalinas. Ele é o campeão de gastos em transportes, 347 mil no ano passado só com transporte. Um país desse não pode ir muito longe, não. Eu tenho dito e vou voltar a reafirmar.
Esse país não precisa desse tanto de deputado, esse país não precisa desse tanto de senador, muito menos essa quantidade de assessores e toda essa despesa que essa turma gasta à custa do suor e do sangue do trabalhador brasileiro. Eu sei que daqui a algumas dezenas de anos, eu não sei, talvez 100 anos, alguém vai olhar para trás e dizer que povo idiota era o povo daquele tempo. Bancava esses caras para estarem curtindo a vida enquanto a boa parte da população passava fome. Isso não dá para aceitar. Que alguém um dia vai ter que resolver, tenho certeza que vai resolver. Eu espero estar vivo ainda para acompanhar isso.